Olá, meu nome é Rafael Toledo, sou estatístico e neste vídeo irei abordar sobre os testes não paramétricos, trazendo a definição e interpretação destes testes no software R. Inicialmente, podemos fazer a seguinte pergunta: o que podemos fazer quando as amostras são pequenas e não podemos assumir que as populações são normais? Bom, neste caso, utilizamos testes que não necessitam de suposições para a distribuição de probabilidade da população desses dados, ou seja, utilizamos os testes não paramétricos ou também são chamados como testes livres de distribuição. Como eles funcionam? Trabalham com a coordenação das observações. Temos a questão da variável qualitativa ou quantitativa, e já que não apresenta distribuição normal os dados, temos uma pergunta a ser feita. A variável qualitativa, ela tem mais de dois níveis? Se sim, utilizamos o teste de Kruskal-Wallis. Caso contrário, utilizamos o teste de Mann-Whitney. Sendo que o teste de Kruskal-Wallis é utilizado quando temos dois grupos, e o teste de Mann-Whitney quando temos mais de três grupos. Três grupos ou mais. Lembrando que esses grupos são não pareados. Para esse vídeo, iremos apenas apresentar esses dois testes, trazendo testes que utilizam, que trabalham com grupos, comparação entre dois grupos ou mais, sendo esses grupos não pareados. No próximo vídeo aqui no canal, iremos abordar os testes não paramétricos para comparação entre dois grupos ou mais para grupos pareados. O teste de Mann-Whitney ele é uma alternativa não paramétrica ao teste de T-Student para duas médias em amostras independentes. Compara as medianas de duas populações e assume que as distribuições têm a mesma forma geral. As duas amostras são ordenadas conjuntamente, mas os postos são somados separadamente. Aqui temos um exemplo. Suponha um estudo transversal em 353 crianças de até 10 anos de idade. As crianças tiveram algumas informações que foram coletadas, como informações clínicas e sociodemográficas. E o objetivo é verificar se a concentração de hemoglobina se difere estatisticamente entre os grupos. Então vamos mostrar como a base de dados ela está apresentada. Então temos aqui as variáveis: número de crianças, a variável sexo, sendo masculino ou feminino, a concentração de hemoglobina e as faixas etárias da idade. Quais são as hipóteses? Temos a hipótese nula, que os grupos não são estatisticamente diferentes, contra a hipótese alternativa, os grupos são estatisticamente diferentes. Utilizamos o teste de Mann-Whitney no software. Temos a saída do teste. Esse teste também é chamado de teste de Wilcox. Temos aqui a saída do R, o resultado do p-valor, que foi de 0,097, ou seja, um p-valor maior que 0,05, então não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de significância de 5%, ou seja, a concentração de hemoglobina não difere estatisticamente entre os sexos, ou seja, os grupos não são estatisticamente diferentes. Para o teste de Kruskal-Wallis, ele é um teste, que é uma alternativa não paramétrica à análise de variância, que compara as médias para dois ou mais grupos, compara as medianas de dois ou mais grupos e testa a hipótese nula de que as populações de onde vieram as amostras são idênticas. Neste teste, pode ser feito com dados em nível ordinal, ou seja, postos, e ordenar todas as amostras ou grupos conjuntamente, mas somar os postos separadamente em cada grupo. O mesmo exemplo, mas com um objetivo diferente, no qual o objetivo é verificar se a concentração de hemoglobina se difere estatisticamente entre os grupos etários. Temos as hipóteses. Então, as hipóteses formuladas são as seguintes. Para a hipótese nula, os grupos etários não são estatisticamente diferentes. Contra a hipótese alternativa, que pelo menos um dos grupos são estatisticamente diferentes entre si. Temos aqui a saída em software para o teste utilizando a função Kruskal.test. Temos um p-valor menor que 0,05, ou seja, há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância, ou seja, a concentração de hemoglobina difere estatisticamente entre os grupos etários. Então temos que pelo menos um dos grupos são estatisticamente diferentes entre si. Lembrando que estes testes são para situações em que temos amostras independentes, variável de interesse não possui distribuição normal e a comparação entre dois ou mais grupos. Aqui são algumas referências que podem contribuir para o estudo dos testes não paramétricos
Então não deixe de conferir os próximos vídeos aqui do canal. Não esqueça de se inscrever, deixar um curtir, ativar o sininho para receber notificações, comentar e seguir o StatPlace nas redes sociais. Até mais, pessoal!